Dali gurizada, Jader do Biblicamente Podcast aqui. Tô entrando antes do episódio aqui rapidinho para dar um recado. Esse episódio aqui é uma continuação de outra parte. Então, se tu não assistiu a parte anterior, fica ligado, dá uma olhadinha no nosso canal, Instagram, Spotify, nas nossas redes sociais, que a gente já tem uma parte anterior. Então, agora vai começar esse episódio aqui. Espero que ele acrescente a tua vida de fé e te edifique. Abraço. Agora sim, verso 4. Quer ler na tua aí? Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Esse daqui, então, é o cara que fica escutando música triste no quarto, sertanejo que tomou guampa e tá chorando. Jesus vai vir com um lencinho e vai enxugar as lágrimas dele. É isso? Editor, na hora que ele falar guampa, você bota o pi. E na hora que eu falar também, bota. Ah, cara, que loucura. Não. Então, o primeiro passo, reconhecimento. Boa. O reconhecimento vai nos levar ao choro. Agora, não é qualquer choro, não é por causa da guampa. Uhum. O choro não Cara, não é nem pela dor mais doída da tua vida, pelo sofrimento que tu passou. Não. No original, lá no dicionário grego, esse choro tem a ver com prantear. Prantear, chorar por um terceiro. Então, no primeiro passo, eu me reconheço como não merecedor, como indigno do reino de Deus. Isso me leva a olhar para o próximo e me leva a chorar também pelo meu irmão, pelo próximo, e a dizer, cara, ele está em pecado, ele também não merece. E eu não estou falando isso do próximo julgando, não, eu estou chorando por ele. Sim. Porque assim como eu não sou digno, sim, eu olho e o meu próximo também não é digno. Assim como eu olho e vejo, cara, o próximo é pecador. Eu olho e vejo, cara, eu também sou pecador, e aí esse choro aumenta. Então, a palavra choro, bem-aventurados que choram aí, esse choro tem a ver com prantear, chorar pelo pecado do outro, chorar pela mazela, pela angústia de espírito do outro. E é o que a gente tem que fazer. No passo a passo que Jesus está dando aqui, que a gente chama de bem-aventuranças, esse é o caminho, e a gente tem textos que vão tratar desse tipo de choro. A gente tem até, tu tá falando sobre prantear sobre terceiro, né? Uhum. É legal comentar, não quer dizer que é exatamente a mesma coisa, mas a gente pode fazer a conexão. E na época, a tradição conta que quando morria alguém, as pessoas iam lá para prantear. Eu tava procurando aqui o texto, tá em João 11, mas depois vocês leem no detalhe ali, que eu não vou achar o versículo de cabeça e não vou ficar catando muito aqui, porque tem muita coisa boa pra gente falar. Eu não vou falar do Jesus chorou, tá? Não, mas é importante. Porque o que me levou pro dicionário foi Jesus chorou. Aham. Porque o Jesus chorou é outra palavra. Sim. O choro de Jesus, ele não chorou pelo pecado. Não. Aham. O choro de Jesus é derramar lágrimas por tristeza. Pelo amigo, né? Então foi um choro de tristeza pela morte do amigo. Uhum. É interessante a gente chegar nesse Sim, ponto, porque sim. foi o que me levou a olhar no dicionário. Então são duas palavras diferentes. Até chupei bala, né? Eu podia ter anotado aqui. A bem-aventurança relacionada ao que chora não é o choro de Jesus. Sim. O choro de Jesus é outra coisa. É um choro de tristeza, é o choro por alguém que morreu, é o choro pela tua dor mais doída da tua vida. Uhum. O choro da bem-aventurança não. Sim. É o prantear pelo pecado do terceiro, pelo pecado do teu irmão. É tu olhar para ti e para o teu povo. Vamos já usar essa linguagem porque é os textos que a gente vai ler. Olhar para ti e para o teu povo e perceber, caramba, a gente está perdido. Sim. Pecamos, não merecemos, somos indignos, somos infiéis a Deus, merecemos destruição. Esse é o ponto da bem-aventurança. E tinha as pessoas que pranteavam, né? Sim. Hoje a gente tem o velório, né? Sim. Quando o ente querido, as pessoas choravam, tinham até tradições que... Mulheres contratadas, pagas para ir no velório e chorar, as carpideiras. Uhum. Eu acho que João 11 vai ter, mas o texto está mais claro No milagre de Jairo, da filha de Jairo? Não, de Jairo não. Lá o texto da viúva de Naim, quando ela está indo com o filho, o único filho morto, Ah, sim. fala das carpideiras que estão acompanhando. Sim. Então,
não é a mesma palavra, não são os mencionados, ele está morrendo, eram contratados, ou estavam morrendo porque estava triste, mas talvez Jesus tenha usado essa linguagem pensando muito no público dele, no contexto da época, que sabiam que haviam pessoas que choravam pelos outros, por algo que aconteceu não só por si, o próprio Jesus chorou, passou por isso, né, mas também por um cenário de morte. Agora não é morte física, não é os pranteadores de Lázaro na primeira morte dele. Agora a morte espiritual, né, falando dos pobres, os miseráveis de espíritos, que por causa do pecado de Adão, estão fadados à morte espiritual, à morte eterna, se não se arrepender. Excelente. Vamos seguir, então, no versículo 4, a gente vai ler uma porção de textos. Vamos lá. Então, não se refere ao choro, não é o cara triste, não é o cara que está de luto porque alguém morreu, não é o cara que foi contratado para chorar no velório, é um choro pelos pecados do próximo. Tu tá abrindo aí Daniel? Joel, que é mais difícil. Joel, capítulo 1. Não, mas lê Daniel primeiro lá. Versículo 5. Vamos na ordem que está escrito para a gente não se perder. Daniel 9, do 2 ao 5, a gente já vai ter um cara chorando o choro que Jesus falou que é um choro bem-aventurado. Vamos lá. 9, do 2 ao 5. 2 ao 5. No primeiro ano de seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que, de acordo com o Senhor, havia falado ao profeta Jeremias, a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor para buscar com oração e súplicas, com jejum, vestido de pano de saco sentado na cinza. É isso aí? Do 9 ao 5, né? É isso aí, até o 5. Orei ao Senhor meu Deus e fiz a seguinte confissão. Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Nós, já não está se eximindo, nós temos pecado e cometido iniquidades, procedemos mal e fomos rebeldes, afastando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos príncipes, aos nossos pais e ao povo da terra. Era esse? 2 ou 5, né? É isso aí. Então, um cara hoje começou a nos seguir lá na Threads. Hater do YouTube. Cara, se tu tiver aí, eu já vou falar pra ti, ô hater. Não vem nos dar hate aqui e dizer mas o texto de Daniel não fala que Daniel chorou. Olha só. O contexto de alguém que se humilha no nível que Daniel se humilhou pelo pecado do povo é o contexto de alguém que está chorando. O cara não ia colocar pano de saco, jogar cinza na cabeça dando risada. Ele não ia fazer esse tipo de confissão sem choro. Então ele está chegando com choro. Eu não sei se o teu nome é pelo teu trabalho, se tu vai vir dar hate na gente aqui, mas... existe uma pessoa mesmo? Sim, cara, começou a nos seguir hoje, hater do YouTube. E eu, não faz assim. Deixa eu abençoar o hater do YouTube. Tá bom. Então, no contexto, a palavra não está ali, choro, mas certamente Daniel faz essa oração em lágrimas, em lamento, em choro. Por quê? Porque ele lê Jeremias e ele entende, caramba, a desolação de Israel vai durar 70 anos. A gente recém chegou aqui, ainda tem muito tempo pela frente. Sim. Qual é a resposta dele? Beleza, vou fazer amizade com o rei e vou viver 70 anos. Não, a resposta dele é isso, é choro, é lamento, é súplica, é se humilhar e dizer, Deus, pecamos, não ouvimos o teu povo. Daniel até podia se isentar. Daniel podia dizer, não, isso não tem nada a ver comigo, eu sou vítima. Não. Sim. Ele se coloca no lugar, ele chora e ele diz, nós pecamos, nós falhamos. Joel é um livrinho menorzinho, complicadinho de achar, mas a gente confia em vocês que vocês vão chegar lá. Joel capítulo 1. Tua cara de assustado quando eu falei do hate do YouTube. Eu não sabia. Já achei que eu já ia xingar o primeiro. Vamos lá, Joel capítulo 1, verso 5. Diz assim, despertai-vos, bêbados, e chorai. Gemei, todos os que bebeis vinho, por causa do mosto, porque tirado é da vossa boca. Então, o profeta já abre praticamente o livro dizendo, chorem, porque a coisa está ficando estreita, a coisa está ficando feia. Sim. No verso 13, ele vai seguir esse raciocínio. Cingi-vos e lamentai-vos, sacerdotes. Gemei, ministros do altar.
Entrai e passai a noite vestidos de saco, ministros do meu Deus, porque a oferta de alimentos e a libação foram cortadas da casa do vosso Deus. Ainda em Joel, agora capítulo 2, do verso 12 ao 17. Diz assim, 12 é aqui. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Façam isso com jejum, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não somente as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, Ele é compassivo e tardio em irar-se, grande em benignidade e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção em oferta de alimentos e libação para o Senhor nosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembléia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai as crianças e até os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor entre o alpendre e o altar, e digam, poupa o teu povo ao Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que os gentios o dominem, porque diriam entre os povos onde está o seu Deus. Esse é o nível de choro. E quando a gente olha para o contexto, a gente está vendo que o povo de Israel está na miséria. Por quê? Porque a política internacional de Israel foi mal feita. Não, eles estão nesse nível de miséria porque eles pecaram. Sim. É pelo que Daniel viu lá no texto anterior. O povo pecou, Deus enviou mensageiros e o povo não quis ouvir. Nós não quisemos ouvir. Daniel se coloca no balaio, Joel está só comunicando a mensagem de Deus. Chorem, chorem, chorem. E aqui contextualiza o que eu acabei de dizer. O pano de saco, a cinza, é sempre acompanhada de choro. Tu falou no episódio anterior, o último lá da série de Tiago, sobre a questão do jejum. Tá aqui também. Jejuem, chorem, se humilhem diante de Deus. Jejum é uma forma de se humilhar, de se arrepender diante do Senhor. A gente tem mais um texto, ainda falando sobre esse choro, e aí é legal a gente conversar um pouquinho sobre a conexão, que é uma leitura que a gente precisa fazer atenta. 2 Coríntios, capítulo 7, versículos 9 e 10. Mas agora me alegro, não porque vocês ficaram tristes, mas porque essa tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês foram entristecidos segundo Deus, para que, de nossa parte, não sofressem nenhum dano. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Tá vendo como ele já tirou as duas, já diferenciou os dois tipos de tristeza? Então, por isso que é importante a gente ler a Bíblia toda, né? A gente fala direto isso. Para a gente ter a noção do conceito, entender de forma ampla, que no final das contas o autor da Bíblia é um só. Deus. Então, já faz a propaganda da série. Só falta essa de fazer a propaganda. Já temos também uma série sobre a Bíblia. Falando sobre a Bíblia, interpreta a Bíblia, como Jesus lia a Bíblia. Sim, Jesus lia a Bíblia. A Bíblia lia a Bíblia, como eu falei nessa série. Bom demais. Foi a nossa segunda série, te recomendo assistir depois lá. Então, para de ficar olhando threads aí pelo Twitter. Sai do TikTok e vai escutar alguma coisa. Abre tua Bíblia e escutar alguma coisa que preste. Junto com a gente. Tu lembra do contexto disso aqui que Paulo está falando? Não lembro. Vamos lá então. Paulo recebe uma notícia da igreja de Corinto. Ele recebe o relatório. Cara, tá acontecendo isso, isso, isso. E aí, cara, tem de tudo. Quando tu olha para a primeira carta, tu vai ver que estava acontecendo de tudo. Então, tinha gente facciosa, tinha gente dizendo, não vou no teu culto caseiro porque eu sou discípulo de Paulo, tu é de Pedro, o outro dizia que era de Apolo. Era uma bagunça, cada um falava o que queria. Na hora da ceia, os ricos vinham primeiro, comiam, se embebedavam. A ceia não era como é hoje, copinho e cada um come, não. A ceia era um banquete, era um jantar de comunhão. Então os ricos vinham, traziam força de comida, comiam tudo, bebiam tudo, até ficar bêbado na igreja. E quando o pobre chegava, talvez já não tivesse comida. Só que o pior ponto, talvez, da igreja de Corinto
fosse o caso do cara que estava se relacionando sexualmente com a esposa do pai dele. Ou seja, o cara estava tendo relação sexual com a madrasta. Uhum. E isso chega para Paulo e Paulo diz, vou ter que escrever uma carta. E ele escreve a primeira carta aos Coríntios e ele desce a lenha e ele trata todos esses problemas. Esse cara que estava pegando, com perdão da expressão, pegando a madrasta, Paulo entrega a Satanás, diz, cara, entreguem a Satanás, excomunguem esse cara da igreja para que ele aprenda. E aí, essa primeira carta chega lá, dá resultado, e volta a notícia para Paulo, olha, leram a carta, choraram, se humilharam, se arrependeram, resolveram as coisas. E aí Paulo escreve essa segunda carta. E nessa segunda carta vai ser o texto que tu leu. Agora, folgo, ou seja, me alegro, não porque vocês ficaram tristes com a minha primeira carta, mas porque vocês foram entristecidos, contristados para o arrependimento. Pois vocês foram contristados não por mim, mas segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma. Vocês não perderam nada com o que eu escrevi na primeira carta. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Então, aquela primeira carta de Paulo levou a igreja ao choro, levou a igreja a uma angústia tão grande pelo reconhecimento do seu pecado que eles choraram, eles se entristeceram, e Paulo está dizendo, cara, tô felizão que vocês choraram, tô felizão que vocês se entristeceram. Por quê? Porque não fui eu, não é só a dureza da minha palavra, não, vocês foram entristecidos pelo reconhecimento do pecado de vocês. E isso levou vocês a quê? Ao arrependimento. Sim. Isso levou vocês ao arrependimento, e esse é o objetivo. O objetivo é trazer o homem ao arrependimento. A gente vai ver isso daqui a pouco em um outro ponto. Não é simplesmente deixar a pessoa triste emocionalmente. Não. Né, com vergonha, constranger. Não. Não, o fim dessas coisas é bom, é proveitoso, né? Ele ainda em 2 Coríntios, ele vai falar no capítulo 1, 13 e 4, acho que tu tá aí perto. Vamos lá. Sobre Deus ser o Pai das consolações. De novo, né? A bem-aventurança. Então, bem-aventurado o que chora. Por quê? Porque ele será consolado. E de onde que vem esse consolo? O próprio Paulo responde para nós, 2 Coríntios, capítulo 1, versos 13 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos console em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar aqueles que estiverem em alguma tribulação, com a mesma consolação com que nós mesmos fomos consolados por Deus. A gente já explicou esse texto, a gente já fez esse caminho em algum outro ponto, mas Paulo está glorificando a Deus pelo fato de que, na nossa angústia, Deus nos consola. E tendo Deus nos consolado, em algum momento a gente vai se deparar com alguém na mesma angústia que nós e a gente vai ser usado por Deus para consolar o outro. Então, esse caminho todo é para dizer o seguinte, é para repetir só o que Jesus já disse. Bem-aventurado o que chora, não pela guampa, mas o que chora pelo pecado, o que chora pela condição moral em que se encontra. Por que que ele é bem-aventurado? Porque ele vai ser consolado. Porque ele não está chorando a esmo, ele não está chorando ao léu, ele está chorando diante de Deus, ele está reconhecendo, pobre de espírito, ele está reconhecendo, não mereço, ele está chorando porque ele está vendo, meu povo também não merece, nós não merecemos. Mas diante de Deus, ele vai ser consolado. Toda lágrima, frase de efeito agora, toda lágrima derramada diante de Deus tem resposta. Toda lágrima diante de Deus vai ser respondida. Boa. Vamos avançar então? Bora. Versículo 5. Deixa eu voltar lá para Mateus. Mateus, capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. É contigo. Nem passa a bola. É contigo. Rapaz. Vai. Cara, vamos lá. Então, quem são os mansos? A primeira parte do versículo. É o cara calmo? Não. Não. É o cara de personalidade mais tranquila, pacato. Tu lembrou do episódio passado do... Lembrei de um meme muito bom. Tu vai ter que compartilhar aí. Segue o raciocínio, depois eu te conto o meme. É o cara tranquilo? Não. Não é disso que tá falando. Essa palavra para manso, ela fala de quê? Obediência, submissão a Deus. O famoso
missão dada e missão cumprida. Né? Deus falou, tá falado, baixa a cabeça e obedece. E ela tem uma conotação, acho que a palavra é no latim. Mais uma vez, a gente não fala grego, não fala latim. Mas a gente pesquisa, a gente tem Google. O Wi-Fi tá sendo pago em dia. A gente pesquisa e a gente procura respeitar muito esse tempo que vocês nos emprestam nos escutando. Por isso que a gente vai a fundo. Ela significa, essa palavra de manso, amansar, um animal selvagem domesticado. É um cavalo, por exemplo, o cavalo, cara, tem uma força absurda. Mas vem ali o cara, põe uma cordinha, uma sela nele e tá lá. Só o cara que tá no comando puxa, ele freia. O cara quer fazer aqueles bem domados, rodeio. Cara, uma vez eu vi um vídeo daqueles indígena americano, cara, ele conseguia botar o cavalo de barriga pra cima, parecendo um cachorro. Então, cara, é um bicho que tem uma força absurda, mas domado, ali preso por quem o comanda, por quem o conduz. Então, bem-aventurado o cara que se submete a Deus. O que tu quer falar? Qual o meme que tu lembrou? Antes do meme, a palavra grega, tá? Ela vai trazer o significado, esse eu anotei, lembrei de anotar. Ser humilde a ponto de acreditar que a forma de Deus lidar conosco é a melhor, sem disputar e nem resistir. Então, o manso no grego significa isso. Não é o cara passivo, low profile, como tu falou no outro episódio. Não é o cara pacato, não é o cara sem sal, não. O manso aqui é o cara que já reconheceu a pequenez. Sim. É o cara que já olhou na volta e reconheceu também o pecado da nação, o pecado do povo. É o cara que já chorou e é o cara que agora diz para Deus: Senhor, o teu jeito é o melhor de todos. Sim. Faz o que tiver que ser feito. Sim. O cara pode ser brabão, o cara pode ser machão, é o macho alfa, e aí por isso a gente faz a conexão da palavra latina, né? Do latim amansar, é o animal selvagem domesticado. O meme que eu lembrei trazia duas fotos, né? Evangelho raiz, a foto de um leão rugindo, bravo, aquela cara de mal. Evangelho atual, um episódio do Pica-Pau que tem um leão cheio de frufruzinho no cabelo, maquiagem nos olhos. Cara, o manso não é o leão maquiado, não. Sim. É o leão brabo, mas que se dobra diante do seu Senhor e diz: seja feita a tua vontade. É parte até da oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade na terra como nos céus. Isso é ser manso. Sim. Não é ser passivo, ser bobalhão, ser água de salsicha, é o cara que não defende os seus princípios, não defende a própria casa. Não é isso. O manso aqui é o cara que é brabo, é o cara que é selvagem, mas que já fez o caminho das bem-aventuranças. Sim. Já se reconheceu como pecador, já olhou para o próximo, já chorou, e agora ele se amansa, ele, cara, bota a sela. O próprio exemplo que tu usa do cavalo não é uma coisa simples, domar um cavalo. Não. Cara, dá muito trabalho. Tem cavalo que dá cabeçada, sai dando coice, foge correndo, tu tem que ir atrás. É muito difícil. A colocação do freio, tu tem que quebrar a mandíbula do cavalo. Não é um processo simples. Mas o manso aqui é esse cara que reconheceu já a sua pequenez, reconheceu tudo isso que a gente está falando e disse: Senhor, teu jeito é o melhor de todos. Sem disputar nem resistir. Baixou a cabeça e disse: é do teu jeito. E não é um negócio, como a gente vinha comentando, sobre personalidade, né? Não. Hoje as pessoas gostam muito de falar do temperamento, do fleumático, melancólico, colérico, melancólico, não sanguíneo. Tem a ver com isso. Não tem a ver com isso. A personalidade, ela é mesmo com as características. A gente sabe que tem coisas que incomodam mais uns, que preocupam mais os outros, e a gente não está invalidando isso. Mas até essas características da personalidade, elas estão submetidas a Deus. Independente do que for. Seja pro bom, seja pro ruim, o cara vai estar ali manso, domado pelo seu Senhor, Jesus Cristo. Sabe que eu lembro, quando a gente fala em brabão, normalmente tu te lembra de Pedro. Sim. Porque Pedro era esse cara selvagem, né?
Sim. Era o cara brabão que levantava e respondia a Jesus. Era o cara que, no momento que Jesus é preso, arranca a orelha de Malco. É o cara que quer andar com espada para defender. É o cara que diz que não, ninguém vai te tocar, a gente está contigo. E Jesus diz, para trás de mim, Satanás. Eu tenho que trilhar o caminho que meu pai preparou. Só que esse Pedro, depois de crente, depois de amansado, ele vai escrever, a gente até leu em outro episódio, 1 Pedro, se eu não me engano, ele vai dizer, sujeitai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, é isso. Esse manso é o cara que se sujeita debaixo da mão de Deus. Pode ser o mais brabão, pode ser o mais viril possível. Sim. Cara, Deus mandou baixar a bola, baixa a bola. E aí não tem exemplo melhor. Né? A gente podia fazer aí a retórica de Pedro, mas o melhor exemplo vem do cara que está ensinando isso, que é Jesus. Por isso, quando a gente terminar o Sermão do Monte, a multidão vai estar de novo admirada. Ah, que maravilha! Porque ele vive essas coisas. E ele deu exemplo disso. A gente pode ler esse texto lá. Mateus, capítulo 26, versículos 39 e depois os 53. Diz assim o 39. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível que passe de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Olha, o mesmo Jesus que em João 2 está quebrando banca. Sim. Brabão, cara. Jesus não é o água de salsicha que a gente vê em filme. Não é o bobalhão, o curandeiro. Não, cara. Jesus era brabo. E problemático. Sim. Pra quem... É o agitador social que tu gosta de falar, né? Exato. Hoje na live tô falando de novo. Pro sistema religioso corrompido da época... Era o garoto problema. Cara, tá chegando o probleminha. Sim. Então, Jesus não é esse cara água de salsicha. Ele é o probleminha. Ele é chegou esse cara, meu. É o prejuízo. Por quê? Porque se tivesse que virar barraca de cambista, ele virava. Não. Pelo zelo pela casa de Deus. O texto lá de João vai deixar claro isso. Eles entendem depois, caramba, é isso que o profeta dizia, o zelo pela tua casa me consome. Só que agora, nessa hora, em vez de disputar com Deus para ver quem sabe mais, em vez de discutir sobre a decisão de Deus, de matá-lo no Calvário, o que ele diz? Pai, se der, passa o cálice. Contudo, não seja como eu quero. Esse é o cara manso. Esse é o leão selvagem, não que fez chuquinha e maquiagem, não, mas é o leão selvagem que se dobrou diante de Deus. Ah, mas Jesus não é Deus? De novo, volta no YouTube, olha lá a nossa série de cristologia, a gente fala sobre essas coisas. E no versículo 53, ainda em Mateus 26, Jesus... vou ler um pouquinho antes para dar um pouquinho de contexto. Bora. 51. Eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou a espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Adivinha quem foi? Começa com P, termina com Edro. Então Jesus lhe disse: coloca a espada de volta no seu lugar, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Ou você acha que não posso pedir a meu Pai, e ele mandaria neste momento mais 12 legiões de anjos? É legal comentar. Cara, se eu quisesse lutar, eu lutava. Ele não tá falando guarda a espada porque eu sou pacifista. Que eu sou uma ovelhinha inofensiva. Falou, cara, indefeso, né? Eu não tenho como. Exato. Guarda a espada, cara, porque se fosse a hora da treta, vai ter a hora e eu vou vir e vou passar. Tô defendendo. Eu vou vir e vou passar a espada, e quem eu tiver que matar, eu sou justo, eu vou matar. Então, é isso que ele tá dizendo, cara. Guarda, bota a espada no lugar. E é legal, tá? Comentar. Lá no relato de Lucas, Jesus mandou eles vender a túnica e comprar a espada. Então, esse papo aí de Jesus super pacifista, não é que ele busque a guerra, mas ele não foge dela. Quando tem que lutar, ele tem que lutar. Quando teve que obedecer a Deus Pai, ele obedeceu. É isso que ele está falando. Ele falou: Pedro, guarda a espada, porque isso aqui tá escrito, isso aqui é para acontecer, e eu tô mais interessado em fazer a vontade de Deus Pai do que a mim. Vamos abrir aquele parênteses que a gente abriu lá na série de cristologia. Jesus nunca foi, não é e nunca será
o hippie cabeludo de túnica branca, usufruindo dos benefícios do canabidiol. Não é. Isaías já tem o retrato de Jesus banhado em sangue, não o próprio, o sangue dos inimigos. E Apocalipse, João vai retratar a mesma cena. Ele vai ver a mesma cena do Jesus descendo montado num cavalo branco e ele está lavado pelo sangue dos adversários dele, sangue dos inimigos. Então, Jesus é esse exímio guerreiro. Sim. É forte. O texto que tu leu deixa claro, Jesus tinha condição de se defender. Sim. Era só pedir e 12 legiões de anjos. Cara, um anjo matou 175 mil sírios em uma noite. 2 anjos destruíram a planície de Sodoma e Gomorra, várias cidades, 5 cidades, se eu não me engano. Imagina 12 legiões. Cada legião, o pessoal difere um pouco, mas é de 5 a 6 mil soldados. Se a gente usar essa métrica, 12 legiões de 5 mil são 60 mil anjos. Imagina o estrago. Então Jesus ele está dizendo para Pedro, cara, não preciso que tu me defenda. Por quê? Porque estou submisso à vontade do meu Pai. Estou indo para o caminho que o meu Pai preparou para mim. Isso é demais, cara. Sim. Esse texto é demais. Eu gosto do versículo, acho que é João 12, 21, se eu não estou ruim de endereço, mas está em João. Ele fala, minha alma está angustiada. O que eu vou dizer agora? Não vou fazer? Não, ele foi precisamente com esse propósito que eu vim, com essa finalidade que eu vim. Então, cara, ele sabia porque ele estava lá, ele podia, eu acho que é 12, 21, se eu não tô ruim de endereço. Eu vou no Google, que eu acho que é mais rápido. Se abriu o aplicativo errado, não, né, Zé? Vê aí se é 12, 21. Esse é bom demais. Esse de um Felipe, não é. Foi quando chegada a hora. Aqui, ó. A chegada da hora de ser glorificado. Vai procurando aí que eu também tô procurando aqui. Vamos ver quem vai primeiro. Aqui, 27. João 12, 27. Ele vem falando do grão de trigo que tem que morrer para frutificar e assim por diante. Aí ele chega no 27. Agora a minha alma está angustiada. E o que direi? Pai, salva-me dessa hora? Então, tipo, pai, manda legião de anjos? Não, pois foi precisamente com este propósito que eu vim para esta obra. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Cara, é o leão de Judá domesticado. Sim! Jesus é esse animal selvagem domesticado, manso, submisso à vontade de Deus Pai. É uma das coisas mais lindas do Evangelho, cara. Já dá um aleluiamento aqui. Dá um aleluiamento. Porque é absurdo a gente perceber isso. O Deus encarnado está submisso. Tu leu hoje lá, Filipenses, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Cara, não tem. É o que deixa a multidão em Mateus 7,29 admirada. Cara, é demais. É demais. E o que uma pessoa como essa vai ter como recompensa, como consequência, se dessa forma viver? Bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra. Que é essa herança aí eu deixo para ti. Cara, é a resposta óbvia do que a gente está falando. Esse cara que se submete a Deus, ele vai receber a terra. Por quê? Porque a terra é de Deus. Salmo 24:1, acho que a gente não vai ler, mas está perto ali, a gente vai ler o 3. O 1 diz, do Senhor é a terra e a sua plenitude. Sim. O mar e tudo que neles há. Então, o cara que vive nesse nível de mansidão, de submissão diante de Deus, a resposta é, a terra vai ser tua, tu vai herdar. Essa submissão, essa obediência, aí sim, existe a promessa escatológica de que lá na frente a gente vai reinar, a gente vai governar com Cristo, e aí já é papo de Apocalipse, mas a gente vai ter, um dia vai ter. Não enlouquece ainda. Então, os mansos herdarão a terra. Tem mais alguma coisa sobre os mansos, sobre a herança da terra? É isso que eu já estou aleluiado. Vamos para a próxima bem-aventurança, que diz assim no versículo 6 lá de Mateus 5. Não desmarca aí, porque a gente vai voltar e ir toda hora.
Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Cara, esse daqui acho que é um dos aspectos das bem-aventuranças que mais tem variação. Né? O que essa bem-aventurança, o que ter fome e sede de justiça quer dizer? O que é essa justiça? Fome e sede é um anseio elementar do ser humano, né? Comer e beber, óbvio que Jesus não está falando disso. Então, o que essa fome e sede de justiça quer dizer? De novo, a melhor compreensão se dá quando a gente olha para o dicionário. Por quê? Porque quando a gente lê justiça, a gente pode pensar em duas coisas óbvias e é o que normalmente o pessoal aponta. Então, o cara que está trilhando o caminho que Jesus propõe, ele vai ter um anseio, um desejo ardente de justiça social. Ele quer ver a justiça social acontecendo, ele quer ver os ímpios sendo derrubados. Não é isso que o texto original diz. Segundo, o cara que está trilhando o caminho das bem-aventuranças, ele vai ver a justiça de Deus estabelecida sobre a terra. É um bom conceito e é um desejo que a gente tem que ter. Só que quando a gente olha para o original, a expressão justiça não significa isso. Quando a gente olha para o original, e de novo eu anotei, diz: essa palavra justiça tem a ver com alcançar um estado aprovado por Deus. Ter uma vida justa, de integridade e pureza diante de Deus. Quando a gente olha para o original, fica claro que faz sentido que é uma crescente. Então as bem-aventuranças faz parte do caminho do crente, faz parte de um crescimento, do desenvolvimento da vida de fé. Reconheci, deixa eu até trilhar esse caminho anotando aqui para não pular nada. Reconheci minha necessidade, eu sou o pobre de espírito. O pobre de espírito vai chorar, ele vai olhar e vai perceber o pecado seu e o do próximo. Nesse momento, ele vai se submeter diante de Deus. É o manso, é o cara que se dobra diante do Senhor. Quando ele está submisso a Deus, surge o desejo de ter uma vida que agrade a Deus. Aí vai surgir o desejo de deixar de se ver como alguém que não merece e passar a ser alguém que mereça, embora seja impossível merecer. Sim. Então, talvez a palavra justiça aqui fosse melhor traduzida por justificado. Bem-aventurado o que tem fome e sede de ser justificado, de ter uma vida justa. O cara deseja, ele tem fome. Cara, só quem passou fome sabe o que é ter fome. Só quem passou sede sabe o valor de uma caneca de água. Sim. Porque a sede mata, a sede é tenebrosa. Jesus está dizendo o seguinte: trilhando esse caminho, tu vai desejar ter uma vida que esteja no trilho, que esteja de acordo, que, de novo, alcançar um estado aprovado por Deus. E a gente vai ter alguns textos que colaboram com essa ideia. Vamos para um deles, então, sobre alcançar um estado aprovado por Deus. 1 Pedro 2,2, ele vai falar sobre esse anseio de viver isso. Vou ler um, porque eu gosto da carta de 1 Pedro. 1 Pedro 2, 1 e 2. Portanto, abandonem toda maldade, todo engano, hipocrisia, inveja, bem como todo tipo de maledicência. Então, já está falando de uma pessoa arrependida, né? Que já vai abandonar essas coisas. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual para que, por ele, lhes seja dado o crescimento para a salvação. Cara, ele compara ali o leite espiritual, né? E compara ao recém-nascido. Cara, se tem uma coisa que criança sabe fazer quando tá com fome, é chorar, Sim. é pedir. Sim. E eu tenho um vizinho de apartamento ali, que eles ganharam um bebê há pouco tempo, cara, e chora o gurizinho. É uma coisinha pequenininha. E abre o berreiro, não tá nem aí. Eu quero comer. Eu tô com fome, eu tô com sede, né? Então, esse é o nível de comparação que Pedro faz. Então, como criança recém-nascida, desejem, tenham fome, tenham sede do leite espiritual. Para quê? Lhes seja dado crescimento para a salvação. Então, tá falando de uma caminhada
uma vida espiritual, né, que tem criança, o jovem, da fé, né? O adulto, né? O Paulo vai falar do desenvolver a vossa salvação, né, em Filipenses. O próximo texto vai falar também sobre fome e sede. A gente pode olhar lá para Salmo 63, do 1 ao 5, diz: ó Deus, tu és o meu Deus, por isso de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti, e a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a tua força e a tua glória, como te vi no santuário. Porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Assim, eu te bendirei enquanto viver, e em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Sabe o que é legal nesse texto? Que o salmista diz: diante de ti levantarei as minhas mãos. E levantar as mãos, para a cultura da época, significa rendição. O cara tem fome de Deus, ele tem sede de Deus, e ele se rende diante da bondade de Deus, e ele deseja o quê? Uma vida que esteja aprovada por Deus. Ele quer chegar nesse lugar de justificação. Ele quer que Deus olhe para ele e, quem sabe, diga o que disse sobre Jó. Viu lá o meu servo Jó, servo fiel, aprovado, íntegro. O cara íntegro, o cara que anda no caminho. Então, essa fome e sede de justiça, e isso tudo não é para aparecer, tá? Isso tudo não é, não, eu quero ser o santarrão para dar lição de moral. Não. Esse desejo surge, por quê? Porque tu já reconheceu, tu já chorou, tu já te submeteu, e agora tu quer ter uma vida que agrade a Deus. Tu precisa, brota no teu coração a necessidade. Caramba, eu não merecia, ninguém na minha volta merecia, eu me submeti, Deus me aceitou. A questão não é se eu aceito Jesus, é se ele me aceita. É papo que talvez a gente tenha outro dia. Outra hora. Caramba, eu preciso fazer alguma coisa para, quem sabe, me adequar, para entrar nesse trilho. E como que a gente faz isso? Fome e sede por uma vida justa, fome e sede por uma vida reta. E aí, eu botei o asterisco aí, tá? Isso. Que é a segunda interpretação, que fala da questão da justiça de Deus. Então, eu quero ver a justiça de Deus sendo feita. Aí a gente pode olhar para esses dois textos só para entender que a justiça de Deus é diferente da nossa. E esses dois textos vão colaborar com isso. Isaías 64, versículo 6, é o primeiro deles. Todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapos da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades nos arrastam como um vento. Falando da segunda interpretação, né? A nossa justiça no paralelo com a de Deus, que é bem diferente. Vale lembrar, a gente já falou também em outro episódio, mas está chegando agora, o que é o trapo de imundícia, né? Dizem que o trapo de imundícia era os panos em que as mulheres no período da menstruação utilizavam para não ter vazamentos. Não tinha sempre livre, né? Não tinha, né? Não tinha always. Exato. E aí por isso que então se usava o pano, o trapo de imundícia. Então o que Isaías está dizendo? A nossa justiça comparada à justiça de Deus, cara, é um pano sujo de menstruação. Usado. Usado. Não é um pano limpo, é um pano sujo. Não serve para mais nada. E aí Tiago vai dizer algo parecido. Ele vai falar sobre a justiça de Deus dizendo o seguinte. Tiago, capítulo 1, verso 20. Pois a ira do homem, o desejo de vingança humano, não opera a justiça de Deus. Por quê? Porque a justiça de Deus é muito superior. Sim. Se tu quiser seguir essa interpretação, show. No original faz mais sentido e pelo caminho que está sendo trilhado. Fome e sede tem a ver com o desejo de uma vida que agrade a Deus. Por que eles são bem-aventurados? A conclusão está no próprio texto de Mateus 5, verso 6. Porque eles serão fartos. E por que quem deseja fome e sede de uma vida reta vai ser farto? Porque Deus dá liberalmente. Graça de Deus. Graça de Deus. Deus dá liberalmente. Deus não está retendo nada. Se tu quer servir a Deus, só tem que te aproximar dele. Só tem que chegar. Que é o lance de, Jesus subiu a régua. Ele subiu a régua e ao mesmo tempo ele nos deu a condição de atingir a altura do varão perfeito, como Paulo vai falar em Efésios 4. Então, ele subiu a régua realmente. Ficou mais difícil obedecer, humanamente falando. Mas ele nos deu a plena condição de obedecer. Cara, quanta
coisa top. A gente já leu até aqui, a gente não terminou as bem-aventuranças. Chegamos no 6. Chegamos no 6. Viu como a gente tem coisa para discorrer? Deus da glória. Vamos seguir, não sai daí sem comentar. Comenta a tua cidade, a bem-aventurança, o que tu achava que era pobre de espírito. Se hater do YouTube, se tu tá aí, pode xingar a gente. Teu comentário nos ajuda a entregar o nosso vídeo para mais gente. Então, a gente te ama, cara. Só o teu nome que nos assustou. Exato. Te inscreve aqui no canal, ativa as notificações, então deixa o teu like, não esquece do like no vídeo. É importante essas coisas para a palavra de Deus chegar para mais pessoas. A gente está se empenhando, olha, a gente está cavando o texto para entender o que Jesus estava querendo dizer. Contexto histórico, palavra no original, profetas, o que os apóstolos diziam. Então, não deixa de dar a tua contribuição, a gente não cobra nada, a gente não está ganhando nada, a gente está se esmerando, os dois trabalharam hoje, estão cansados, estão num dia corrido, mas porque a gente acredita no poder da palavra de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, deixa o teu like, tua inscrição, as nossas redes sociais vão estar aqui embaixo, e até a próxima parte, até o próximo episódio da nossa série de bem-aventuranças. Abraço!